Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher que Ama Livros e hoje então vamos ter mais uma revelação. Pois é, eu vou contar-vos tudo sobre a minha última leitura Top Secret. E desta vez a leitura Top Secret foi escrito por um autor português. Então, como estamos a ler autores portugueses, eu achei que seria interessante também, não é, trazer este desafio que eu gosto tanto e vocês também gostam de acompanhá-la no Instagram, para o projeto Leituras Top Secret. E também aviso que saiu recentemente um vídeo onde eu falo de um projeto para 2020 que também tem muitas surpresas e muito mistério, Leituras Top Secret. Passem lá no vídeo, vejam e tentem adivinhar quais são os títulos. Já há alguém que tenha acertado pelo menos dois títulos. Impressionante, vocês são tão de olhão. Então, eu comecei por escolher um livro de um autor que eu já tinha lido. Eu já tinha lido uma obra, tinha gostado muito, até vos recomendei num passado de ler os nossos, numa edição passada. E foi nada mais, nada menos do que um autor chamado João Leal, que eu li um livro chamado Alçapão. E eu gostei muito do livro. Ele mistura fantasia com mistério e foi uma leitura que me prendeu desde o início ao fim. Eu fiquei fascinada com aquele livro. Então eu decidi experimentar outro título, chamado Terra Fresca, e de facto li algumas páginas e fiquei completamente desiludida. Não era nada disto que eu estava à espera. A história tem um contexto de guerra, portanto numa Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui um homem que está à frente dos negócios da família, um herdeiro que ficou com a responsabilidade de reconstruir o Castelo dos Mouros, se não estou... Castelo dos Mouros em Sintra. Ok, até me parecia um bocadinho interessante, só que o autor apresenta os personagens de uma forma que não me agradou, a narrativa também não me fascinou nada, parece muito menos interessante do que o outro título dele. Coloca aqui cartas no meio e para ir desenvolvendo a sua história, o que também achei uma péssima escolha para nos contar esta história. Nós temos aqui um homem que tem uma família e a mulher engravida, só que ele tem uma amante e a mulher também engravida, e, no entanto as duas têm um filho dele. Parece-me que são estas duas meninas da capa. Mas eu não sei o que é que irá acontecer. Este homem, a história não me cativou, não me interessou nada. Mas a escrita foi aquilo que mais me desiludiu. Muito rasa, sabem? Muito simplória, muito... E a apresentação de tudo, da atmosfera, não me convenceu nada em relação à história que o autor queria contar. Portanto, estamos aqui num pano de fundo de Segunda Guerra Mundial e não me pareceu nada, pareceu uma história muito contemporânea, a escrita muito contemporânea. As palavras escolhidas também elas muito desajustadas em relação à história. Portanto, não me convenceu e talvez pegue nele um dia. Talvez dê uma oportunidade com outro título. Talvez. Entretanto, eu escolhi um segundo título que estava na minha pilha de livros para lerem no mês de novembro, não é? Vocês já viram num vídeo passado, onde eu apresentei toda a lista de livros que pretendia ler. Então escolhi um dele. É um livro de um autor português que recebeu um prémio de revelação importantíssimo e este é o seu segundo livro, e um romance, e vai desenvolver a história da doença mental. Não é a história da doença mental que eu queria dizer, era de facto o assunto da doença mental. Alguém que está numa profunda tristeza depois de um trauma muito forte. Um golpe da vida que será possivelmente o mais terrível de todos, que é a perda de uma filha. Nós temos então, acompanhamos a narrativa do ponto de vista do nosso protagonista, do homem que já estava divorciado da sua mulher e ele perde a filha. Não vos vou contar como e não... depois temos o desenvolvimento da sua história e também, claro, lances assim, flashes do passado, seus pensamentos e
uma entrega à tristeza. O autor tem uma enorme sensibilidade e consegue expressar isso nas suas palavras. Ele consegue ir montando este personagem transtornado e completamente transtornado através da narrativa dos seus pensamentos, e nós conseguimos acompanhar isso e sentir todas as emoções deste personagem. Foi um livro que ao início me começou a incomodar, as emoções são passadas ao leitor, pelo menos isso aconteceu comigo. Depois a história vai-se perdendo, eu não cheguei ao final, não cheguei ao final com a mesma sensação de como comecei. Eu comecei muito entusiasmada, eu comecei muito interessada, muito a sentir muito a história na minha pele, nas minhas emoções, só que há ali um dado momento que o autor me perde. Acabou por ser uma leitura que me agradou, que me fascinou. Eu quero acompanhar mais livros do autor. Aliás, a forma como ele escreve é diferente do que está a ser publicado hoje em dia. Nós temos aqui uma narrativa muito, muito interessante. A forma como são construídos os diálogos também. E fez-me lembrar um pouco da narrativa de Lobo Antunes. Um bocadinho mais fácil e menos aborrecida, digamos. Mas é preciso estar atento para perceber o que são pensamentos, o que é que são falas, o que é que são momentos do agora, o que é do passado. O autor escreveu dentro de um tema que conhece bem, porque ele trabalha ele é psicólogo clínico e promotor cultural. Os capítulos são muito curtinhos e acompanha-se bem, lê-se bem. Posso dizer que dos últimos livros que li de autores portugueses, este talvez tenha sido um dos melhores, sobretudo a nível de construção de protagonista e narrativa. O autor não se foca em ações ou em muito movimento, em muitas peripécias, mas sim no desenvolvimento psicológico da personagem, e isso sim é muito, muito importante nesta história, porque nós estamos aqui a falar de uma doença mental, a depressão e outras emoções envolvidas, não é? Como também a solidão, quando o abandono, a tristeza, a morte, etc. Outros temas envoltos à depressão, e conseguimos acompanhar mesmo a fraqueza desta personagem. Conseguimos até sentir que ele muitas vezes quer desistir e que não se sente digno de vida. Eu acompanhei uma história também igualmente triste de uma amiga que perdeu, de uma família que perdeu um filho. Foi assim a história mais perto de mim e de facto é avassalador. A tristeza no olhar, a vontade de vida que se perde e as dúvidas que se coloca. Toda a gente olha, toda a gente comenta, vai a passar na rua, toda a gente faz um comentário, se sorria porque isto, se está triste é porque aquilo, toda a gente comenta, toda a gente acha que é digno de... toda a gente pensa que pode falar sobre a tristeza alheia e julgá-la. E eu consegui ver muitos momentos daquilo que eu vi da minha amiga, da família que eu conheço, aqui neste livro. Estava a ler e estava a lembrar-me de vários episódios também. Portanto, acho que é um livro que traz muito realismo em relação à doença, e é este episódio dificílimo na vida de qualquer pai, não é verdade? Então, eu estou a falar deste título, As Aves Não Têm Céu. Eu vi realmente muitas críticas negativas a este livro. Eu entendo as críticas negativas quando os leitores dizem que não conseguem relacionar-se com a escrita do autor, porque de facto não é uma escrita muito fácil de acompanhar e de captar a atenção do leitor. Mas é um belo desafio literário e valeu muito a pena ter conhecido e lido. Portanto, será um autor que eu quero acompanhar futuramente. Portanto, é um livro que eu também recomendo e foi uma surpresa muito positiva no meio das minhas escolhas literárias deste mês, sem dúvida. Ele foi o prémio Revelação, não foi com este título, foi com o seu primeiro título, Fredo. Eu não encontrei Fredo disponível, mas gostaria muito de ler. No entanto, este é o segundo romance e espero que o próximo ainda seja melhor. Eu acredito que sim. E é isto, espero que tenham gostado então da revelação desta leitura Top Secret. Apenas uma pessoa acertou. Muita gente sugeriu Afonso Reis Cabral com Pão de Açúcar, mas eu já tinha lido Pão de Açúcar há muito tempo e gostei. Portanto, também recomendo. É isto, um beijinho, até ao próximo vídeo.